Causo 1. O compadre Antônio e a promessa. Tinha um compadre lá em Minas, o Antônio, homem trabalhador, nunca faltou com a palavra. Criava umas vaquinhas, plantava milho, vivia bem com a família numa fazendinha que herdou do pai. Um dia ele estava voltando da cidade quando viu uns nuvens pretas se formando no céu. Era final de seca e qualquer chuvinha já ajudava. Aí que o carro da jardineira quebrou bem no meio do nada. O motorista desceu, mexeu no motor, mas nada de consertar. Tinha que esperar outro carro passar. Mas naquele fim de mundo pouco passava gente. O Antônio olhou para o céu e viu que o temporal vinha pesado. Se ficasse ali, ia pegar toda aquela chuva. Se tentasse caminhar, também ia se molhar todo. Foi quando ele se lembrou da capelinha de Nossa Senhora que o avô construiu na estrada, uns 3 quilômetros dali. Resolveu ir caminhando. Chegou na capelinha bem na hora que o temporal desabou. Ficou ali rezando, agradecendo a proteção. Foi quando ele fez uma promessa. Se chegasse em casa seco, sem pegar resfriado, ia reformar aquela capelinha que estava meio abandonada. O temporal durou umas 2 horas. Quando parou, apareceu um caminhão velho, desses de carregamento. O motorista parou, perguntou se ele queria carona. O Antônio subiu na boleia. O homem do caminhão era meio calado, dirigia devagar. Tinha uma aparência estranha, roupa meio fora de moda, mas era gentil. Deixou o Antônio bem na porta de casa. Quando ele desceu para agradecer, o caminhão já tinha dobrado a curva. No dia seguinte, o Antônio começou a reforma da capela. Juntou uns amigos, compraram material, fizeram um mutirão. Ficou linda a capelinha. Uma semana depois, ele encontrou o motorista da jardineira na cidade. O homem contou que depois que o Antônio saiu caminhando, passou apenas um caminhão velho, mas o motorista disse que não viu ninguém na estrada. Desde então, toda vez que tem temporal, o pessoal da região se abriga naquela capelinha. E dizem que quem para lá com fé nunca sai molhado, não importa o tamanho da chuva. Se você tem algum caso parecido que aconteceu na sua família ou região, conta pra gente aqui nos comentários. E se está gostando dos causos, deixa um gostei no vídeo e se inscreve no canal que isso ajuda muito a gente. Causo 2. A pescaria do Seu Joaquim. O Seu Joaquim morava numa casinha à beira do rio, lá pro lado de Goiás. Homem simples. Vivia de pescar e vender peixe na cidade. Todo domingo de manhã, cedinho, ele ia pescar no mesmo lugar, num poção embaixo de umas árvores grandes. Num domingo, ele chegou no rio e viu uma coisa diferente. Tinha um barco pequeno, desses de madeira, encostado na margem. Barco velho, meio gasto, mas não conhecia de quem era. Pensou que algum pescador de longe tinha parado ali. Armou suas tralhas no lugar de costume e começou a pescar. O dia estava bom, mas os peixes não queriam pegar. Passou a manhã toda e nada. Isso era estranho porque naquele poção sempre tinha peixe. Foi quando ele ouviu um barulho na água. Olhou e viu um homem pescando do barco, bem no meio do rio. Homem de idade, usando um chapéu de palha velho. O Joaquim acenou, cumprimentou de longe, mas o homem não respondeu. Continuou pescando até meio-dia. Não pegou nem uma piaba. Foi embora contrariado. Na semana seguinte, no domingo, a mesma coisa. O barco estava lá, o homem pescando, e ele sem pegar nada. Isso aconteceu todo domingo por um mês. O Joaquim começou a ficar desconfiado. Resolveu perguntar para os outros pescadores da região se conheciam aquele homem. Ninguém sabia quem era. Um domingo ele chegou mais cedo, escondeu atrás do mato para ver melhor. O barco estava lá como sempre. Esperou um tempão, mas o homem não apareceu. Foi quando ele decidiu nadar até o barco para dar uma olhada. Chegou perto, pôs a mão na borda do barco. Estava todo furado no fundo. Não tinha como navegar naquilo. Voltou nadando, pensativo. Na segunda-feira foi na cidade, conversou com o pessoal mais velho. Foi quando o seu Benedito, um senhor que conhecia toda aquela região, contou que anos atrás morreu afogado ali um pescador chamado Manuel. Encontraram o corpo, mas o barco dele nunca apareceu.
O Joaquim nunca mais pescou naquele lugar. Mudou para o rio abaixo, onde os peixes voltaram a pegar normalmente. Mas ainda hoje, quando passa de barco por ali, diz que às vezes vê uma sombra pescando no meio do poção. Causo 3. A Capelinha do Cícero. O Cícero era carpinteiro lá no interior de São Paulo. Fazia móveis, portas, janelas. Homem de fé. Ia na missa toda semana sem faltar. Tinha uma oficina nos fundos de casa, onde trabalhava sozinho. Uma quinta-feira, ele estava terminando de fazer um oratório para uma cliente da cidade quando sentiu um jeito estranho no peito. Tipo uma aflição, sabe? Parou o que estava fazendo. Foi beber uma água. Mas o sentimento não passava. Naquela noite, sonhou com uma senhora de branco que pedia para ele fazer uma capelinha pequena, bem simples. No sonho, ela mostrava o lugar, numa encruzilhada de estrada de terra, debaixo de um pé de aroeira. Acordou pensando no sonho, mas não deu muita bola. Voltou ao trabalho normal. Mas toda noite o sonho voltava, sempre igual. A senhora pedia a capelinha no mesmo lugar. No fim da semana, curioso, o Cícero resolveu dar uma volta de bicicleta para procurar o lugar do sonho. Achou a encruzilhada igualzinha, com a aroeira e tudo. Ficou impressionado. Voltou para casa e começou a fazer a capelinha. Trabalhou nos fins de semana, sem pressa, com carinho. Fez uma coisinha simples, mas bonita, com uma portinha de vidro para colocar a imagem. Quando terminou, levou a capelinha no lugar. Era meio complicado chegar lá de carro, então pediu ajuda do cunhado. Instalaram bem firme no pé da aroeira. Passou uma semana. O Cícero estava trabalhando quando chegou uma mulher na oficina. Senhora de idade, vestida simples. Disse que queria agradecer a capelinha que ele fez. Falou que sempre passava por ali indo visitar a irmã e agora tinha onde fazer uma oração. Ela contou que a irmã morava numa fazenda depois da encruzilhada. Disse que vinham de uma família muito católica e que aquele lugar sempre foi especial para elas. O Cícero perguntou como ela soube que foi ele quem fez a capela. Ela sorriu e disse que teve um sonho. A senhora foi embora e o Cícero ficou pensando. Alguns dias depois ele passou na encruzilhada para ver a capelinha. Estava limpinha, com flores frescas. Perguntou na fazenda próxima sobre a senhora, mas disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Hoje a capelinha ainda está lá. O pessoal da região cuida, sempre tem vela acesa. E o Cícero conta que às vezes, quando está trabalhando, sente aquela aflição no peito. Aí sabe que alguém precisa de ajuda de algum modo. Causo 4. O carneiro do compadre Lindolfo. O compadre Lindolfo criava uns carneiros na sua propriedade lá no sertão da Bahia. Tinha um carneiro preto, bem grande, que ele estimava muito. Bicho manso, deixava as crianças chegar perto, era tipo o mascote da fazenda. Um dia o carneiro sumiu. O Lindolfo procurou por todo canto, perguntou para os vizinhos, mas nada. Passou uma semana, 2, um mês. Nada do carneiro aparecer. Era época de seca forte. O povo da região estava preocupado porque tinha poucos açudes com água. O Lindolfo estava com o gado sofrendo, pensando em vender alguns animais. Uma madrugada, ele acordou com os cachorros latindo. Saiu para ver o que era. Lá estava o carneiro preto parado na frente da casa, todo molhado, pingando água. O Lindolfo estranhou porque não tinha chovido e nem tinha água perto de casa. O carneiro ficou ali parado, olhando fixo para ele. Depois, começou a andar devagar, parando de vez em quando para ver se o Lindolfo estava seguindo. Era como se quisesse mostrar alguma coisa. O Lindolfo pegou uma lanterna e foi atrás. O carneiro levou ele para o fundo da propriedade, num lugar meio acidentado, onde tinha muito mato. Parou numa baixada entre uns morros pequenos. Ali estava brotando uma aguinha limpa no meio das pedras, uma nascente que ele nunca tinha visto antes. O carneiro bebeu da água e depois sumiu no mato. O Lindolfo voltou no dia seguinte com o pessoal da casa. Limparam ao redor da nascente, fizeram um pequeno açude. A água era boa, não secou nem nos piores meses da seca. O carneiro aparecia de vez em quando na fazenda, sempre no fim da tarde.
Ficava ali um pouco e depois ia embora. Nunca mais ficou no curral com os outros animais. O pessoal da região começou a comentar que aquele carneiro não era comum. Alguns antigos diziam que, às vezes, quando uma propriedade está em dificuldade, aparecem sinais de proteção. O Lindolfo não falava muito sobre isso, mas sabia que aquela água salvou os animais dele. Hoje a nascente ainda existe, virou poço artesiano. E vez ou outra, alguém jura que vê um carneiro preto bebendo água lá, sempre no fim do dia, quando o sol está se pondo. Causo 5. A benzedeira, Maria Antônia. A Maria Antônia era benzedeira respeitada lá no interior do Mato Grosso. Morava sozinha numa casinha simples, mas recebia gente de longe que vinha buscar uma benzeção, um chá, um conselho. Era mulher de muita fé. Numa terça-feira chegou na casa dela uma moça nova, bem doente, pálida, magra, com uma tosse que não parava. Disse que morava numa fazenda distante e que tinha vindo porque ouviu falar que a Maria Antônia curava qualquer mal. A Maria Antônia olhou bem para a moça e sentiu uma coisa diferente. Não era doença comum. Benzeu ela, fez um chás, deu umas ervas para levar. Falou para voltar em 3 dias. A moça voltou no dia certo, melhor, mas ainda meio fraquinha. A Maria Antônia notou uma coisa estranha. A moça não fazia sombra direito no chão. Era como se a sombra dela fosse mais fraca que o normal. Benzeu de novo, conversou mais, tentou saber da vida dela. A moça contava que trabalhava numa fazenda, que a patroa era boa, mas falava devagar, como se estivesse lembrando das coisas com esforço. Na terceira visita, a moça estava quase curada. A Maria Antônia preparou um último chá e deu uma medalha de Nossa Senhora para ela levar. A moça agradeceu muito e foi embora. Uns dias depois, apareceu na casa da Maria Antônia o dono da fazenda onde a moça dizia que trabalhava. Homem aflito, perguntando se ela tinha visto uma funcionária deles que estava sumida havia 2 semanas. Descreveu a moça direitinho. A Maria Antônia contou sobre as visitas, o tratamento que fez. O fazendeiro ficou calado um tempo. Depois contou que acharam a moça morta num igarapé, perto da fazenda 3 dias atrás. Tinha se afogado. A Maria Antônia sentiu um frio na espinha. Contou para o fazendeiro sobre a medalha que deu para a moça. Ele disse que encontraram o corpo da moça com uma medalha de Nossa Senhora no pescoço. Depois desse dia, a Maria Antônia sempre rezava uma oração especial antes de benzar alguém. Dizia que às vezes os espíritos vêm buscar alívio antes de partir de vez. Nunca negou ajuda a ninguém, mas ficou mais atenta aos sinais. O pessoal da região conta que vez ou outra a Maria Antônia recebia visitas meio estranhas, sempre de pessoas que pareciam precisar muito de ajuda. Ela nunca falava sobre isso, mas depois dessas visitas sempre acendia velas extras na sua capela. Causo 6. O bezerro do Jacinto. O Jacinto tinha uma fazenda pequena no interior de Minas. Criava gado, plantava uns legumes. Era homem trabalhador, mas teimoso. Não acreditava muito nessas coisas de religião. Dizia que trabalhando duro já bastava. Nasceu na fazenda um bezerro todo branquinho, bonito demais. Mas o bichinho era fraquinho, não mamava direito. Parecia que não ia vingar. O Jacinto tentou de tudo: mamadeira, leite de outras vacas, remédios do veterinário. Nada adiantava. A mulher dele, a Lourdes, que era religiosa, insistiu para ele levar o bezerro na igreja do povoado. Tinha uma festa de São Francisco que benzia os animais. O Jacinto riu da ideia, disse que não ia fazer papel de bobo. O bezerro foi piorando. Uma madrugada, o Jacinto acordou e foi ver como estava. Encontrou o bichinho caído no pasto, quase sem fôlego. Naquele momento, sentiu uma coisa que nunca tinha sentido. Um aperto no peito, tipo remorso. Voltou para casa, acordou a mulher, disse que iam levar o bezerro para benzer. A Lourdes nem falou nada. Se arrumaram e foram. Era véspera da festa de São Francisco. Chegaram na igreja, o padre benzeu o bezerro junto com outros animais.
O Jacinto segurou o bichinho nos braços, sentiu ele melhorar na hora. Não acreditou direito, mas o bezerro começou a mexer mais, fazer forcinha. Voltaram para a fazenda. No dia seguinte, o bezerro estava mamando sozinho, brincando no pasto. Em uma semana, estava forte igual aos outros. O mais estranho é que depois disso, toda vez que algum animal ficava doente na fazenda, o bezerro, que cresceu e virou um novilho grande, aparecia perto do bicho doente, tipo fazendo companhia. O Jacinto começou a reparar que os animais sarados ficavam mais mansos, mais dóceis. O gado dele virou conhecido na região porque era tranquilo, fácil de negociar. Ele nunca admitiu que foi a bênção que salvou o bezerro, mas toda festa de São Francisco ele levava os animais para benzer. A Lourdes sorria e não falava nada. Hoje o pessoal da região ainda comenta sobre o gado do Jacinto. Dizem que qualquer animal doente que fica perto dos bichos de lá melhora mais rápido. O Jacinto virou frequentador da igreja, mas ainda teima que é só coincidência. Causo 7. A lamparina da Dona Sebastiana. A Dona Sebastiana morava numa casa antiga no interior do Paraná, dessas casas de madeira que os antigos faziam. Viúva há muito tempo, vivia sozinha, mas recebia sempre a visita dos filhos e netos. Toda noite, ela acendia uma lamparina a querosene que ficava na janela da sala. Era um costume que trouxe da época do marido, que chegava tarde do trabalho e gostava de ver a luz de longe. Os filhos sempre falavam para ela parar com aquilo, que era perigoso, que podia causar incêndio. Mas ela teimava, dizia que era um costume bom, que a luz protegia a casa. Uma noite de temporal muito forte, a luz da cidade caiu. Estava tudo escuro. A Dona Sebastiana acendeu várias velas pela casa e a lamparina da janela como sempre. Lá pela meia-noite, bateram na porta. Ela foi atender e eram uns viajantes, um casal com uma criança pequena. Estavam molhados, com carro quebrado na estrada, pedindo pouso. A Dona Sebastiana convidou eles para entrar. Ofereceu chá quente, cobertas secas. A família agradeceu muito. Disse que viram a luz da lamparina de longe e resolveram pedir ajuda. No dia seguinte, o casal foi embora cedinho, depois que o carro foi consertado. Agradeceram muito a hospitalidade. A criança, que tinha uns 5 anos, deixou um desenho para Dona Sebastiana. Era uma casa com uma luz na janela. Umas 2 semanas depois, apareceu na casa dela um homem procurando uma família. Disse que era da polícia de outro estado. Descreveu direitinho o casal e a criança que ficaram lá. Contou que a família tinha saído de viagem e desapareceu na estrada durante um temporal. O carro tinha sido encontrado no fundo de um barranco. A família tinha morrido no acidente. A Dona Sebastiana ficou sem entender nada. Mostrou o desenho da criança para o policial. Ele disse que reconhecia a letra, era mesmo da menina. Depois disso, a Dona Sebastiana continuou acendendo a lamparina toda a noite. Os filhos pararam de reclamar. Ela dizia que às vezes, quem precisa de luz não são só os vivos. Até hoje, quando tem temporal na região, o pessoal conta que ainda vê a luz da lamparina na janela da casa, mesmo depois que a Dona Sebastiana morreu. Dizem que é proteção para quem está viajando na estrada. Causo 8. O Poço do Compadre Severino. O Compadre Severino tinha um sítio no interior do Ceará, lugar bem seco, sofrido. Tinha um poço velho no quintal, que dava água o ano todo, coisa rara na região. A água era boa, fresquinha, nunca secava nem no auge da seca. Um dia chegaram uns homens da cidade querendo comprar o sítio. Ofereceram um dinheiro bom, disseram que iam fazer não sei o quê. O Severino não quis vender, disse que aquele lugar era herança de família. Os homens insistiram, subiram a oferta. Mas o Severino não teve dúvida. Não vendeu. Poucos dias depois, começaram a acontecer coisas estranhas no sítio. A água do poço ficou turva, com gosto ruim. Os animais não queriam beber. As plantas do quintal começaram a amarelar. O Severino mandou examinar a água, mas não acharam nada errado. O problema não era a água, era outra coisa. Uma madrugada,
ele acordou com barulho no quintal. Espiou pela janela e viu uma mulher de branco sentada na beira do poço. Ela estava jogando alguma coisa na água e cantarolando baixinho. O Severino ficou sem reação. Quando se mexeu para ver melhor, a mulher sumiu. No dia seguinte, a água voltou ao normal, cristalina como sempre. Aconteceu isso várias noites. Sempre a mesma mulher. Sempre fazendo alguma coisa na beira do poço. O Severino nunca conseguiu chegar perto. Ela sumia quando ele se mexia. Uma noite, resolveu ficar escondido no alpendre, bem quieto. Viu a mulher chegar, sentar na beira do poço. Ela estava limpando as pedras ao redor, arrumando, tipo cuidando do lugar. Foi quando o Severino entendeu. A mulher estava protegendo o poço. No outro dia, ele perguntou para os antigos da região sobre aquele lugar. Foi aí que soube que antes de ser sítio, ali era uma fazenda grande. A dona da casa morreu nova. Envenenaram a água dela. O Severino nunca mais pensou em vender o sítio. Pelo contrário, passou a cuidar ainda melhor do poço. Colocou umas flores ao redor, fez um pequeno banco de pedra. As aparições não pararam, mas mudaram. A mulher agora aparecia sentada no banco, tipo guardando o lugar. O Severino acostumou, até se sentia protegido. Hoje os filhos do Severino cuidam do sítio. O poço continua dando água boa. E vez ou outra, principalmente em noites de lua cheia, alguém vê uma figura branca sentada na beira d'água, velando pelo lugar.